não sabe de nada, eu fecho a porta, quer dizer, eles são os idólatras, e eu não. Não tem problema, a meretriz é a católica, não, os judeus, não, eles são um povo escolhido e nós somos os amigos deles. Né? Nós vamos entrar também. Ore para que haja paz. Ore para que haja paz. Em Israel. Gente, quanto eu vi isso. Então, aí você olha, rapaz, você olha para essa situação e você observa o que está acontecendo, porque a ordem agora no meio evangélico é essa coisa de Jerusalém, de olhar para o judaísmo. E falaram muito da gente até sobre isso, mas na verdade quem está retornando para isso aí são eles. Falaram que a gente virou judeu. Agora você observa rapaz, o que está acontecendo, né? Porque a pessoa faz tudo de errado, odeia todo mundo. Aí vai lá em Jerusalém, né? Fala mal de todo mundo, mas não tem problema. Vai lá em Jerusalém, porque eu fui lá. Em Jerusalém, eu pisei lá naquela terra, eu chorei, eu tremi, né? Eu falei língua lá, entendeu? Eu vi um anjo lá. Muita gente vê anjo lá, né? Bastante. E o que a Escritura está falando desse lugar? Está falando que é um lugar de prostituição, né? Idolatria. Quando fala prostituição, idolatria espiritual. Por quê? Porque não é o Altíssimo de Abraão que está sendo exaltado lá. Porque se fosse ele, não poderia haver nenhum outro. E se fosse o povo, não iria admitir nenhum outro. Não ia ter uma velhinha acesa. Não podia. Se você lembra quando Daúde manda contar o exército? Ele manda contar o exército, o Eterno se ressente com aquilo, e o anjo da parte do Eterno desce e começa a ferir o povo, tocar o povo com lástima. Tocar o povo. Morrem mais de 100 mil pessoas. Porque ele quis se engrandecer, né? Porque ele quis se engrandecer em cima do seu reinado. Eu reino sobre tantas cabeças. O Eterno não divide o seu poder com ninguém. Ele não divide com ninguém. Não adianta. Não adianta. É como as curas. Como é que é? Se você orar, se vocês orarem por alguém aí, por um vizinho aí, e essa pessoa for curada, se for de dengue, se for dor de dente, se for dor de barriga, o que for, no outro dia tem meia dúzia aí para você orar. Aí já sai semana que vem, tem uma irmã lá que eu vou na casa dela, chama Miriam, ela ora, eu vou falar pro seu fogo cai. O negócio acontece, vamos lá. E eu vi falar que ela revela. Aí? Vamos, aí, meu amigo, aí começa a juntar gente. Aí você... Bora, e vai na tua casa, e revela, e vira a noite, vai, a carniça, né? Não é? E aí o que a Escritura diz? O que diz lá em Matiahu? Né? Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então como é que você junta a multidão? Como é que você chama um monte de abutre? Joga uma carniça lá. Aí o povo vai, né? Adivinhação, adivinhação e mistério. Invocação de demônios. Por quê? Quem tem o dom de cura, às vezes a pessoa só toca na outra. Verdade. Às vezes a pessoa entra na casa e vai embora, a pessoa só pela presença daquela outra pessoa, a pessoa é curada. Aí se orar, sim, também. Mas não é de barulho, não, de gritaria, não. Lembra que fala que a sombra de Quefá curava? Mas não era a sombra de Quefá que curava. A sombra de Quefá não fazia nada. Escreveram que a sombra de Quefá curava porque Quefá parou, passou por ali e olhou, né, para aquela pessoa e clamou o Eterno ali, e aquela pessoa foi curada. Claro. Né?
E a pessoa estava ali, a sombra ele passa, mas não é que a sombra, não foi a sombra, que o pessoal pega a sombra, só a sombra, e esquece, né? Esquece de quem ele invocava. E é a mesma coisa que o pessoal está fazendo hoje. O pessoal está indo na sombra e esquecendo de quem está sendo invocado. Então pega lá e fala, não, porque a Nadir tem uma oração, que era a hora que ela... Mas esquece de quem a Nadir serve na casa dela. Porque não é só esse negócio do nome. Se você for ver, já existia lá atrás uma diferença no coração de algumas pessoas com relação à maneira de caminhar. Tinha muita gente andando de qualquer jeito. Do jeito que queria, do jeito que achava bom, do jeito que estavam falando, do jeito que era mais colorido. Mas já outros por outros lados estavam buscando algo genuíno. Estava enfrentando a situação. Então, amados, nós precisamos olhar para essa situação como ela de verdade é. Idolatria. Idolatria. Quer ir conhecer? Vá. Mas pode saber, logo, logo, vai ter fumaça e fogo lá. Vai ter fumaça e fogo. Que a Escritura diz aqui, aquela cidade vai ser destruída. Ela vai ser destruída, porque ali foi derramado o sangue de muito povo inocente, muitos órfãos, dinheiro de muita gente. Se fala que Israel é o relógio Isso. o relógio da humanidade. É a figueira, eles falam que Israel é a figueira. Falam que é a figueira e tal. E quando voltar todo mundo para lá, que o Salvador vai retornar, que não sei o que tal, que estão voltando já, não estão voltando nada. Eles precisam fazer com que os acontecimentos... É que nem a lua de sangue. Vocês lembram da lua de sangue, quando a Lagoinha até foi para lá? Porque falaram que naquela lua de sangue ele ia aparecer. Aí não apareceu. O que eles precisam fazer? Eles precisam montar um cenário para apresentar o falso Mashiach. Porque se eles não montarem, eles mesmos vão acabar sendo destruídos. Só que isso vai acontecer, porque vão descobrir a falsidade da prostituta. Quando você terminar de ler, a gente vai terminar de ler, você vai ver que vai ser os próprios aliados, os próprios que estavam ali apoiando, vai pegar e vai se voltar contra a prostituta e encerrar o assunto. Isso, pode ler. Né? Vou até continuar a ler aqui para vocês. A gente parou aqui no... Quer ver? No 6. Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos eleitos. Isso é, o sangue dos mártires de Yahshua. Quando a vi, fiquei admirado. Então o anjo me perguntou, por que você está admirado? Eu vou contar a você o que significa o culto da mulher e da besta, que a besta carrega, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela subirá, ela está para subir do abismo, e dali sairá e será destruída. Tá? Os habitantes da terra, desde a criação do mundo, os que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão admirados quando virem a besta que era, agora não é, mas que está para aparecer. Aqui se requer sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Então, quando você pegar lá Israel, depois vocês vão no computador aí, vê os 7 montes que esse Israel que está aí, está rodeado. Está bem em cima. Não é o Vaticano. Tá? Tá aqui. Elas também representam reis. 5 já caíram. E um está governando e outro ainda cairá. Ainda virá, desculpa. Quando ele vier, deverá permanecer por pouco tempo. A gente está falando de governo. A besta que era e agora não é o 8º rei. Ele é um dos 7 e caminha para a destruição. Então aí a gente vai ter que acompanhar
toda essa questão do governo que está acontecendo ali. Pegar a história, verificar os reis que já passaram por ali, ver a situação. Por quê? Porque aqui, quando Yohanan viu, teve essa revelação, foi a forma que foi dada para ele entender. Então, na verdade, quando você vê rei, pode ser ministro, pode ser ali a pessoa que está dominando ou que está tendo as alianças ali, vamos dizer assim. Aquele que está sob o poder. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão de receber autoridade como reis para governar junto com a besta durante 1 hora. Então, ou seja, os aliados, né, o governo ali, os presidentes, a cúpula toda que organiza ali. Por exemplo, se você for pegar também para ver a ONU, pegar o G20, pegar toda essa situação, você vê que Israel faz parte de todas essas lideranças. Tá? Vamos lá. Eles têm um único propósito e darão seu poder e a sua autoridade à besta. Eles lutarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque ele é soberano sobre todos os líderes e os reis, acima de todos os reis. E com ele vencerão os que foram chamados eleitos e fiéis. E o anjo ainda me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que você viu e a besta odiarão a prostituta. Então, assim, você vê muitos rumores aí contra Israel, lá, aquele Israel, né? Não sei se você já viu aí. Então, presta atenção que numa hora vai acontecer aí, Israel vai entrar na situação aí para ser destruído. Porque é isso que vai acontecer, é por pouco tempo. É por pouco tempo. Né? E aí vem e continua. Eles tirarão tudo o que ela tem, a deixarão nua, e comerão a sua carne e queimarão o resto com fogo. Pois o Eterno pôs nos corações deles o desejo de executarem o seu propósito. Ou seja, chegarem a um acordo, entregarem os seus reinos à besta, até que se cumpram as palavras do Eterno. A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aí tem uma coisa boa nessa última situação aqui. Você sabe quem é essa grande cidade? Você tem ideia? Porque o pessoal pode falar, mas não tem nada a ver com Jerusalém. Mas aí tem um segredo que a gente já leu lá atrás. Quando você vê a questão das 2 testemunhas, olha o que acontece aqui, olha, volta para o capítulo 11. Só para não perder essa fiada aí. Olha só o que diz aqui, ó, no 7, no 11, 7. E quando as 2 testemunhas tiverem terminado de anunciar a sua mensagem, a besta que vem do abismo lutará contra elas e a vencerá e as matará. Mais Marte. Você tem mais Marte aí. E os seus corpos ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente se chama Sedom e Egito, onde também o salvador delas foi executado no madeiro. Qual foi a grande cidade que o salvador foi executado no madeiro? É a mesma cidade aonde o sangue dos mártires, né, a prostituta, vamos falar assim, matou o salvador, vamos dizer assim, e os mártires de Yahushua. Essa é a grande cidade, chamada de Babilônia, de Egito, de Sodoma e Gomorra, porque se prostituíram com os outros deuses. Muito bom. Então aqui você tem exatamente quem é essa grande cidade. Ah, mas não, essa é a grande cidade. Só tem uma cidade que o Salvador morreu, que foi executado no madeiro. Jerusalém. Não tem outra grande cidade. Não tem outra cidade que perseguiu, né, vamos dizer assim, Jerusalém foi que perseguiu, matou profeta. Ô Jerusalém, Jerusalém, porque você apedrejou os profetas que eu te mandei. Quando eu tentei, você apedrejou, matou. São tudo mártires. Foi Jerusalém. Quem perseguiu os emissários? Os judeus daquela cidade lá, Jerusalém.
O sangue caiu sobre a cidade. O sangue na qual eles gritaram naquela hora que César pegou e falou, está na mão de vocês. Eles gritaram que o sangue dele caia sobre nós. Sobre nossos filhos. E sobre nossos filhos. O sangue de Yahushua e dos mártires estão tudo lá. É Jerusalém. Não tem outra cidade. Não foi Roma que matou o Mashiach. Foi o próprio Jerusalém que falou, executa. César quis livrar ele ainda, né? Roma quis livrar. Não, ó. Não vejo pecado nesse homem. Está na mão de vocês. Eu lavo minhas mãos. Então, o pessoal não observa essas coisas. Quando você começa a ler a Escritura, você fala, pô, mas não tem nada a ver com o Vaticano. Não tem nada a ver com as outras situações. Você entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção nisso, só para vocês entenderem também, para a gente, pro Betão já falar aqui, só para não perder a fiada também. Olha só o que fala aqui, ó, vai lá na página 530. Rapidamente, só para ligar as coisas. Isso. Não, desculpa. Perdão, irmãos. É na página 503, que é Ezequiel, né? Fala assim, ó, só para você ver como a Babilônia, vamos dizer assim, se tornou Jerusalém. Porque a coisa que quando Ezequiel começou a olhar e ver as abominações que aconteciam lá em Jerusalém, a casa de Israel, primeiro que eles olhavam, quer ver? No 12, olha, vamos ler o 8:12, que é na página 503. E ele me disse, ó filho do homem, você viu que os anciãos da casa de Israel estão fazendo as ocultas nessas salas infestadas de imagens? Eles dizem, Yahweh não nos vê. Yahweh não nos vê. Yahweh abandonou a terra. Ele também me disse, você verá outra vez que eles praticam abominações ainda maiores. Então ele me levou à entrada do portão do templo de Yahweh e vi ali mulheres que clamavam por Tamuz. Olha só isso. Elas clamavam por Tamuz. Quem que é Tamuz? Quem que vestiu a roupa? Quem que é Tamuz desde lá de trás? Olha só como Tamuz é o salvador do mitraísmo, tá? A trindade do mitraísmo é Nimrod, Samiramis e Tamuz. Que é hoje? Que hoje é que eles chamam de, né, o Zeus, né? O Espírito Santo e o Jesus, que foi adaptado, né, para as Bíblias, para as traduções agora. Então o que acontece? Tamuz, que é o filho de Nimrod, que era rei da Babilônia, ou seja, Israel já desde aquela época já se tornou idólatra. Por isso que ela é chamada a grande meretriz e a grande Babilônia. Porque ela já clamava, as mulheres já clamavam por Tamuz, que era filho de Nimrod, que é Baal. Então, são coisas que a gente nunca parou para observar. Por quê? Porque, amados, se você não tomar do vinho que é te dado e não se embriagar junto com eles, você é tido como alguém rebelde, alguém que causou uma divisão, alguém não. Você não pode questionar, você não pode ler a Escritura, porque se você apresenta isso para eles, eles não têm resposta. Assim como não houve respostas quando aconteceu comigo, com o Betão. A gente, olha, vamos conversar, não, mas sei o que, papai. Encerrou a situação, amados. Então, isso é importante nós entendermos. Pode concluir. Eu quero aproveitar e ler um texto de Matiarro, Mateus, página 896, falando um pouquinho mais sobre a situação do que foi citado aqui, sobre a questão do lugar que o Mashiach foi executado e tudo mais, uma situação muito curiosa, né? Matiarro, no capítulo 27, versículo 27?
capítulo 27, versículo 20. Diz assim, ó: mas os chefes dos sacerdotes e líderes do povo convenceram a multidão a pedir libertação de Barrabá. Só uma curiosidade para você, o nome desse homem era Yeshu Barrabá. Tá? Yeshu Barrabá. Lembra que os judeus da época falam que nada, se você for ler no Talmud, tá lá os judeus da época falando que eles pegaram Yeshu, açoitaram e mandaram embora. Ele não foi morto coisa nenhuma. Eles estão falando, na verdade, de Yeshu Barrabá. Agora, Yahushua, esse foi morto no madeiro, tomou o lugar de Yeshu Barrabá, que havia roubado o livro da lei de dentro do templo, e nessa situação de roubar, acabou matando uma pessoa. Foi preso e condenado à morte, ia morrer. Tá? Barrabás, no caso? Barrabás, né? Conhecido como Barrabás. Era Né? Yeshu. Né? Porque, na verdade, o nome virou um nome... virou um nome corriqueiro, igual Yosef, entendeu? Mas que na história se confundiu e se perdeu. E ao continuar, e a execução de Yahushua, 21. Então o governador perguntou-lhes: qual dos dois vocês querem que eu solte? E eles responderam: Barrabá. Pilatos tornou a perguntar: que devo fazer então com Yahushua, chamado Machia? E eles gritaram: executa-o num madeiro. Pilatos respondeu: por quê? Que mal ele fez? Mas eles gritavam ainda mais alto: executa-o no madeiro. Quando Pilatos percebeu que não obteria nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão. E disse: minhas mãos estão limpas do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu: que o castigo por derramar o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha só. Então Pilatos soltou Barrabá, como eles haviam pedido, e mandou açoitar Yahushua e o entregou para ser executado. Quem que era esse povo que estava lá? Isso é uma outra situação ainda. Porque eram 2,5 tribos que voltaram do cativeiro. Cativeiro babilônico. E que estavam ali misturadas. Tá? E que foram as tribos que passaram pela tribulação que Yahushua preveu lá, um pouquinho antes em Matiahu. Que já aconteceu. Que já aconteceu. Que fala, se estiverem 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. Se estiverem 2 no campo, um será levado, será deixado. Se estiver na cidade, no campo, não volte para a cidade. Se estiver no monte, não venha. Fuja. Fuja. Né? Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai se for inverno. Por quê? Se for o Shabá. Isso. Por quê? Porque recaiu sobre eles. E o que aconteceu? Na invasão, entrou no Shabá, tá? O exército romano entrou no Shabá, dentro do templo. A cavalaria pisou as mulheres e as crianças. Dentro do pórtico lá de Salomão, tão falado, que era parte do templo, era um anexo. Tinha um povo lá dentro escondido, com medo. Eles colocaram fogo de um lado, o fogo se espalhou, e eles entraram, pisaram a cavalo, mulheres e crianças lá dentro. Tá? Então, assim, para você ver um pouco a ligação das coisas, né?
que aconteceu nessa cidade. Então isso que falam que isso iria acontecer no final dos tempos. Que Não, tudo isso aí... já aconteceu. Vão haver 7 anos e meio de tribulação, tá? Vão haver agora, no final. Porém, a grande tribulação daqueles dias a qual falou o Mashiach, porque o Mashiach disse assim, lembra que ele fala, não passará esta geração até que tudo isso se cumpra? Sim. Foi naquela geração que aconteceu. Naquela geração. Foi quando os emissários fugiram de Arushalai. Foi quando se cumpriu o que ele falou. Foi naquela geração. E a gente ficava com aquela dúvida, puxa vida, mas Achando não... que é na nossa geração daqui pra frente. Porque cada um que lia, falava, não vai passar a nossa geração. Achava Aí que era virou- a sua. Não, é a nossa geração. Não. Era a geração que estava ali, Kefar, e aquele povo que estava ali, entendeu? Então, Não houve uma tribulação como aquela. como aquela, e não vai haver. Não vai haver mais. Tá? Não vai haver, conforme ele mesmo explicou, tá? Ó, quando virdes a abominação devastadora, pede silêncio lá. Quando virdes a abominação devastadora no lugar sagrado que foi predita pelo profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Sabe o que foi essa abominação? O imperador romano matou um porco dentro do templo, no altar. Mas era um lugar, né, que foi predito antes. Então os que estiverem na região de Yahudá, que fujam para os montes. Quem estiver no telhado, que fuja logo e não entre em sua casa para pegar os seus pertences. Isso está em Matitiarro 24. 24. Tá? Página 889, ó. Mateus 24, do 15 em diante. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Que tempo terrível será para grávidas e para mães que estiverem amamentando naqueles dias. Orem para que vocês não tenham que fugir no inverno nem no Shabat. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nunca mais acontecerá nada semelhante a isso. E se não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Portanto, se alguém disser a vocês, vejam, o Mashiach está aqui ou o Mashiach está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos Mashiachs e falsos profetas, realizando grandes milagres e coisas extraordinárias, de maneira que, se fosse possível, eles enganariam até mesmo escolhidos. Eu estou lhes avisando antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou vejam, ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como a luz do sol sai do leste e se mostra até o oeste, assim também a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres ou os urubus. Logo depois daqueles dias de sofrimento, o sol escurecerá e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com poder grande e resplendor. E ele enviará os seus anjos com um grande sonido do chofar, e eles ajuntarão os eleitos desde os 4 ventos da terra, desde a extremidade até a extremidade dos céus, né? A extremidade da terra até a extremidade dos céus. Tá vendo esse 29 aqui? Tá vendo? Esse 29 aqui, eles trouxeram lá de Marcos e de Lucas. Tá vendo que aqui em cima tá anotado? Igual a Marcos e Lucas, tá vendo? Isso aqui Jerônimo pegou, quando ele fez a tradução, e puxou a pedido do Papa e colocou, o Papa Damásio
pegou e colocou aqui esse 29. Para dar alusão que já era Agora, sequência. isso, agora você viu eu lendo, não parece sequência? Mas não é. Tá aqui marcado aqui em cima, vê aí embaixo do título. Tá vendo? Igual Marcos 13, 24, igual Lucas 21. Então, eles pegaram na tradução e fizeram concordar esses evangelhos entre si, ficarem parecidos. E dá essa impressão. Mas esse período aqui É separado do outro. é separado do outro. Tá? Porque na figueira você vai ver o tempo que não passará essa geração. Isso. Aí quando fala da figueira, aí vai falar, ó, o 32. Aprendam a parábola da figueira. Quando seus ramos ficarem verdes e as folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Assim também, quando virem acontecer todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Aí, ó, ponto. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Que geração que era? A minha, a sua? Não. A gente nem estava lá. É quando ele falou, era aquela geração que ele estava olhando. Agora, quem falou aqui o 29, Estava em outro. estava em outro contexto, que foi colocado aqui. Pode ver que nem gera contexto, não dá pra você. Não porque liga. do nada ele já vai pra. Quando passar. Porque se fosse isso, passou essa tribulação que ele falou da geração, já ia acontecer a lua de sangue, o sol perder o brilho, a terra estremecer, os poderes sendo abalados. E não aconteceu nada disso. Então. Essa parte, tá? Do sol escurecerá, a lua não brilhará.